meu nome é Eliseu Batista Borlotti, eu sou psicólogo de formação, né, na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente sou professor titular dessa mesma universidade. Eu fiz meu doutorado, né, na PUC de São Paulo, fiz parte do doutorado sanduíche, estudei com a Julie Vargas nos Estados Unidos, na West Virginia University, e desenvolvi um estudo sobre o comportamento verbal. Então, durante muitos anos eu venho estudando comportamento verbal. O nosso laboratório ele funciona na Universidade Federal do Espírito Santo, laboratório de análise do comportamento. Usam o mesmo espaço, eu, o professor Diego Zilli e a professora Fabiana Ramos, cada um com sua especificidade, lidando com os mestrados, né, os mestrandos e doutorandos, dos quais nós somos responsáveis. O laboratório funciona desde que eu assumi, né, como concursado em 1995. Naquela época, o laboratório estava desativado. A gente tinha as caixas de Skinner, mas não tínhamos os ratos. E aí eu resolvi assumir essa proposta, né? Os alunos também queriam as atividades práticas. Então, nesse início, o laboratório ele tinha uma função didática apenas, né? Esses equipamentos, caixas de Skinner, eles eram usados só na demonstração dos processos básicos durante as das aulas práticas. Depois, o laboratório ele acabou sendo utilizado para projetos diversos, né? Especialmente projetos de extensão, né? Tanto meus quanto da professora Fabiana, e depois com algumas atividades diferenciadas também executadas nas aulas de análise do comportamento, tanto por mim quanto pelo professor Diego Zilli. Teve uma parte, por exemplo, que a gente fazia autocontrole como atividade prática, quando não tínhamos animais para trabalhar e a gente não queria utilizar o software chamado Skinner, né, que é o rato virtual. Então, a gente fazia atividades em que nas quais era possível demonstrar alguns procedimentos. E eu, particularmente, preferia o autocontrole, porque aí o próprio aluno, ele escolhia um comportamento, definia um comportamento-alvo, e ali a gente ia explicando os processos, né, a partir da automodificação do comportamento. E depois a gente fez os experimentos que eram possíveis também serem feitos pelos próprios alunos, como o reforçamento do comportamento verbal, descrito pelo Tumanari, né, no livro dele, e outros também de observação de comportamento. A gente fazia muito para os treinos de observação, né, os registros cursivos, registro de frequência. Os alunos saíam pelo campus observando situações sociais cotidianas, para que a gente aprendesse a calcular índice de concordância entre observadores. Então, essa parte toda do laboratório, né, era conciliada com atividades também fora do espaço do laboratório. E ali os alunos iam para o espaço para usar os equipamentos, especialmente de informática, né? E aí já não mais as caixas de Skinner, mas durante muito tempo o laboratório foi utilizado também para as atividades de pesquisa, vinculadas ou não à pós-graduação, tá? Ou para as atividades de extensão vinculadas às políticas sociais das quais eu fiz parte. Falando primeiro dos projetos de pesquisa, a gente teve o laboratório funcionando com a terapia de realidade virtual, que é um projeto interinstitucional com a parceria com a professora Verônica da UEL. A gente programou o equipamento, né? Fizemos parceria com empresa que foi capaz de, sob nossa orientação técnica na análise do comportamento, fazer a programação, tínhamos montar os cenários, e aí a coleta de dados de uma parte da pesquisa foi feita na UEL e outra parte foi feita na universidade. E nesse trabalho nós publicamos um estudo de casos múltiplos, em que nós comparamos os casos de claustrofobia, porque na entrevista comportamental inicial a gente observava
alguns fatos que a literatura apontavam como comuns, né, na etiologia ou na origem da claustrofobia. E aí o nosso trabalho foi justamente apontar nessas questões comuns o que interessaria no planejamento de cenários virtuais para a montagem dos equipamentos de realidade virtual para uso terapêutico. Também a gente conduziu 2 pesquisas de iniciação científica, né? E alguns artigos foram publicados a partir de dados coletados lá no laboratório da professora Verônica, também com a participação do professor Roberto Banaco, nos últimos capítulos, né? E, enfim, a gente trabalhou não só com claustrofobia, como medo de falar em público, medo de dirigir, né? Então, foi um projeto muito bacana, que mobilizou muito o interesse da mídia. É uma questão que atrai, né, a curiosidade das pessoas. Na parte dos mestrandos e doutorandos, eu tenho conduzido trabalhos na temática da agressividade. Tem uma mestranda minha que fez uma análise funcional dos episódios de agressão dentro dos abrigos. Foi até um trabalho interessante do ponto de vista da discussão. Por quê? Porque no início houve um questionamento de colegas do programa apontando que não podia estudar agressividade em abrigos porque isso ia dificultar a adoção das crianças. Olha só. Então, é uma questão que me chamou a atenção, né, do ponto de vista científico, como se determinados temas não pudessem ser estudados porque você levanta uma questão ideológica, uma questão que é politicamente incorreta, né? Então, nós bancamos isso. Não, você vai estudar as contingências que controlam o comportamento agressivo de crianças dentro do abrigo, né? E entender isso. Nós vamos divulgar isso, nós bancamos a ideia do projeto até o final e saiu um trabalho bem interessante, né? No outro grupo de trabalhos eu tenho conduzido também atividades ligadas às práticas culturais. Um dos trabalhos a gente analisou a questão da formação do analista do comportamento para atendimento de autismo. Então nós fizemos uma análise dessa legislação produzidas pela BPMC, por instituições norte-americanas também, para identificar quem são os atores dessa prática, e como esses atores interagem entre si nas chamadas contingências comportamentais entrelaçadas. E o objetivo do trabalho foi descrever essas contingências e verificar também se elas ocorrem na prática dos serviços para autistas, né, para crianças com TEA. E o outro trabalho que eu estou orientando atualmente tem orientação da professora Verônica, em equivalência de estímulos, e a gente está construindo uma maneira informatizada de ensinar a análise do comportamento. E, especificamente, a gente escolheu a temática dos esquemas de reforçamento, que é um tema assim, apaixonante, né, também para o orientando que está lidando com esse tema. E é um tema também que permite um manuseio maior dos estímulos que a gente vai levar para o treino da equivalência na aprendizagem, né? Tanto na aprendizagem das relações intraverbais, o que é o esquema tal, e na capacidade de identificar também o tipo de esquema em situações descritas, né? Então, são várias operações que a gente vai estar treinando para chegar ao máximo possível de um treino, tanto do tato, de você observar o esquema ocorrendo numa situação, né, claro que é na tela do computador, de relações de definição, como definir um conceito, como identificar o conceito em uma definição, como identificar o fenômeno em um conceito, né? Enfim, todas as possibilidades de treino do repertório verbal a partir de um software. A ideia do programa é esse, e a gente está trabalhando em conjunto com a orientação da professora Verônica. E o outro projeto, ele se insere dentro dessa linha das intervenções na extensão. Eu também sou especialista em dependência química, então isso me possibilitou uma entrada potente dentro das políticas públicas sobre drogas. Aí eu coordenei
3 grandes políticas, né? Uma delas, o curso de formação de educadores para prevenção do uso de drogas em escolas. Parte dessa temática eu desenvolvi durante minha primeira licença capacitação. Eu tive na Espanha, na Universidade de Sevilha, que é um foco grande do estudo da prevenção do uso de drogas. E lá a gente trabalhou os elementos que definem a eficácia da intervenção na prevenção. E um deles é o que a gente chama de treinamento de habilidades sociais. É claro que a outra literatura chama, por exemplo, eles chamam de treinamento de habilidades para a vida. Né? E quais habilidades são essas? Né? A empatia, a capacidade de dizer não, que está dentro do bojo todo das habilidades sociais, né? Ou da competência social, né? Segundo a literatura de THS. Então, a partir desse projeto, eu me inseri como coordenador do polo de prevenção aqui no Espírito Santo, desse projeto que já durava uns 10 anos, né? Dentro dos governos anteriores, e por incrível que pareça, não havia uma análise qualitativa da eficácia dessa política pública. E foi exatamente o que eu fiz na minha primeira capacitação. Eu peguei a literatura sobre eficácia de projetos de prevenção e analisei os projetos elaborados pelos professores aqui da cidade de Vitória. Então, todas as escolas que foram capacitadas, os professores faziam projetos em grupo. Então, havia escola que tinha um único projeto, havia escola que havia mais de um projeto. Então, a minha tarefa foi identificar esses elementos de eficácia dentro de cada projeto. Isso contribuiu justamente para uma análise do quanto os projetos são bons projetos, né? Então, outro trabalho foi justamente fazer uma análise estatística de quais projetos eram executados e quais variáveis culturais explicavam a execução ou não desses projetos. Então, a gente se deparou com uma questão muito importante na educação, que é as práticas políticas de remoção de professores. É um direito dos professores, mas, por incrível que pareça, isso acaba prejudicando a qualidade do ensino, né? Porque os melhores professores eles acabam indo para as melhores escolas e vice-versa, os piores professores acabam indo para as escolas em regiões de alta vulnerabilidade, né? E acabam, como muitas vezes contrato por designação temporária, o professor ele não cria o enraizamento na comunidade necessário para que haja esse entrelaçamento de contingências e esse conhecimento desses diversos atores que poderiam atuar na prevenção, né? Não só do uso de drogas, mas quando a gente fala em prevenção de uso de drogas, na verdade é a prevenção do comportamento antissocial, promoção do comportamento cooperativo, né? O outro projeto nessa linha da extensão foi a coordenação dos Centros Regionais de Referência sobre Drogas. E aí foi uma política pública também dos governos anteriores, e na maioria das vezes, pelo que eu me lembro, eu era o único analista do comportamento coordenando uma parte dessa política. Então, como resultado, você tinha uma forte ênfase nas abordagens mais tradicionais do uso de drogas no serviço público, que é, por exemplo, a redução de danos, né? E, por exemplo, você tem o manejo de contingência, por exemplo, quase não se fala, né? A própria reinserção social, na questão do treinamento das habilidades necessárias também era pouco falada. Então, aqui a gente coordenou 2 edições desse grande projeto de política pública, né? No segundo projeto, especificamente, a gente teve mais liberdade de criar os conteúdos. Então, lá a gente pôde inserir a análise do comportamento com força no treinamento dos agentes públicos, né? E aí envolvia gente do SUS, do SUAS, do Ministério Público, o pessoal das polícias também foram envolvidos. E atualmente, o que está acontecendo? A gente está com um projeto ligado às forças de segurança aqui do Espírito Santo. E é um projeto bacana porque a gente
a gente publicou um protocolo de terapia comportamental breve, né? E esse protocolo ele foi adaptado usando alguns procedimentos, né, mais procedimentos da análise do comportamento propriamente dita, com alguma pitada, vamos dizer assim, de ACT, de FAP, né? E a gente agora vai poder validar esse protocolo numa população grande de policiais. Então, esse protocolo ele tem até 16 sessões, então a gente já tem a verba para fazer o projeto, já treinamos os terapeutas para fazer o projeto, então está todo o procedimento aprovado, inclusive no comitê de ética. A primeira fase do projeto é uma triagem focada no estresse. Então, a gente vai aplicar o instrumento de estresse percebido e, a partir da percepção do estresse, a gente vai selecionar os casos mais graves. E aí eles vão passar por uma outra triagem. Nessa triagem tem uma anamnese focada nas contingências aversivas que explicam, né, a sintomatologia do estresse. Tem outros instrumentos também que a gente vai estar aplicando. Um deles é um questionário de traumas, porque toda essa metodologia foi baseada em toda a literatura sobre a questão do policial, inclusive do estresse pós-traumático, o sofrimento de familiares, né, que percebem o perigo do policial como membro da família. Então, a família também acaba desenvolvendo o que a gente chama de estresse por compaixão, né? Ou estresse pós-traumático vicariante, ou estresse vicariante, ou por observação. Então, tudo isso está sendo levado em conta, né, na análise dos casos. Então, na metodologia de intervenção, o que a gente tem? A gente tem um programa de estresse em grupo, focado na autoconsciência corporal, a terapia individual, que é um processo online, e aí é uma terapia exclusivamente comportamental, baseada no protocolo que a gente criou. E a gente também tem o projeto de gerenciamento de casos complexos. A gente não vai dar conta dos casos complexos no projeto. Por exemplo, o policial que tentou suicídio, ou o policial que tem um envolvimento com a justiça por algum conflito vivenciado, né? Ou a questão é familiar. Então, o foco do estresse vai ser avaliado nesse sentido e a gente vai estar encaminhando para os setores responsáveis, né, para lidar com isso. E aí implica uma grande parceria no projeto, né? É importante que a análise do comportamento tenha cada vez mais claro isso. A gente só vai ter uma inserção nos grandes projetos se a gente conseguir se envolver com outros setores da política. Essa habilidade política ela tem que ser desenvolvida. A capacidade de dialogar com psicólogos de outras abordagens também ela precisa ser desenvolvida, porque quando a gente entra na política pública é com isso que a gente se depara. Os psicólogos já estão lá, né? Eles já estão trabalhando e a gente chega e a gente tem que estabelecer um diálogo e isso é política, né? Política é diálogo, né? Tentativa de convencimento, de demonstrar a eficácia daquilo que você quer colocar, respeitando o que o outro está fazendo. Isso dá uma possibilidade maior dos projetos funcionarem. E o grande interesse nessa parte da validação do protocolo de terapia comportamental é a possibilidade de a gente trabalhar com marcadores biológicos. Então, a gente vai poder, como é uma amostra grande, né, a gente vai trabalhar com em torno de 600, a gente vai atender 600 policiais. Então, eu acredito que no Brasil a gente não tenha um estudo de eficácia de terapia com tantos pacientes e também de eficácia da terapia com tantos pacientes cruzando, fazendo relações estatísticas com marcadores biológicos. Então, a gente vai coletar o sangue desses policiais que vão se submeter à terapia. Esse sangue vai ser analisado em alguns indicadores, né? Dentre eles, a gente vai ter possibilidade de verificar se a terapia comportamental altera marcadores epigenéticos. Então, nessa parte, a gente trabalha com resolução de problemas. O protocolo tem vários focos, né? Tem o foco do enfrentamento do efeito do estresse sobre o próprio organismo, como lidar com esses sintomas, né, fisiológicos do estresse, como resolver problemas, principalmente problemas enfrentando as outras pessoas, né?
que a literatura aponta que a maior fonte de estresse é realmente lidar com os outros, né? E aí entra o treinamento de habilidades assertivas, entra também a resolução de problemas gerais, né? De atividades estressantes, né? Por exemplo, realizar tal tarefa, realizar reuniões, enfrentar superiores, né? E enfrentar aquilo que pode ser enfrentado numa instituição, como uma instituição policial, né? Em que é baseada numa hierarquia, e essa hierarquia ela precisa ser respeitada e, ao mesmo tempo, ela pode ser fonte de estresse. Então, as habilidades de enfrentamento dessas contingências, elas fazem parte, né, do entorno da aplicação do protocolo. Quando eu entrei na universidade, eu entrei para ser um analista do comportamento e também mostrar toda a grandiosidade da nossa área para os alunos, porque era uma área marginalizada, uma área pouco escolhida, né? E isso também me motiva. Conquistar alunos, mostrar o diferencial da nossa área, mostrar o que a gente é capaz de fazer, que tipo de realidade a gente pode transformar. Isso é muito motivador, né? E durante muito tempo, o laboratório encheu de pessoas novamente, a gente tinha grupos grandes de alunos interessados na monitoria, né? E isso é bacana. Só de lembrar eu me emociono.